Fala! Aqui é o Pedro Marins e sabe quando você está travado num problema? Você começa a explicar o que você está fazendo para alguém e no meio da explicação, de repente, você entende onde você errou? Isso é uma técnica e tem nome. Essa é uma técnica muito antiga entre os desenvolvedores e é chamada de Rubber Duck Debugging, o debug do patinho de borracha. A ideia é muito simples assim, e é muito curioso que todo mundo já usou essa técnica, pelo menos eu acredito que sim. Isso acontece com todo mundo assim. O simples fato de você colocar em palavras o que você está pensando já obriga o seu cérebro a organizar o raciocínio. De alguma coisa confusa, de alguma coisa ali fragmentada, você cria uma linha coerente, lógica, compreensível, e aí nesse processo o bug aparece e você consegue resolver. O nosso pensamento, ele normalmente, ele é uma bagunça, né? A gente pensa com imagens, com memórias, com sensações. Imagina o pensamento assim, como se fosse o teu navegador aí que você está vendo esse vídeo. Tem mais um monte de aba aberta, tem coisa que você precisa resolver, tem coisa que você precisa ler, tem notícia que você precisa ver, tem coisa que você precisa pagar, tem coisa que você quer comprar, tem até uma aba que está tocando uma música aleatória ou, enfim, algo perdido atrapalhando o teu raciocínio. Por isso que, quando a gente tenta explicar usando as nossas palavras para alguém, é como se a gente fosse fechando essas abas, uma a uma, até só sobrar ali o que realmente importa, que é o raciocínio que resolve o problema. E aí, é engraçado que, quando eu era júnior, quando eu era estagiário, eu fazia isso o tempo todo, assim, com os sêniors do meu time, sem saber. Acontecia algum problema, eu já tentava resolver, e aí eu cutucava um, ia lá, começava a explicar o que eu estava fazendo passo a passo, e aí quase sempre, ou na maioria das vezes, no meio da explicação a ficha já caiu. Ah, não, já entendi. E aí voltava para resolver o problema. Vem sempre aquela mistura de alívio e vergonha, né? Às vezes o cara não precisou falar nada. É basicamente eu estava usando ali um pato de borracha. Eu estava falando ali com aquela pessoa. Eu estava explicando o meu raciocínio, eu estava eliminando todo o resto na minha cabeça para que eu focasse exclusivamente naquilo. Se até tiver vergonha, não fique assim. Todo mundo já passou por isso, ou eu acredito que todo mundo já tenha passado, é absolutamente normal. E, vou te dizer, na maioria das vezes, é preferível que você vá falar logo com o pato de uma vez do que você ficar perdendo muito tempo tentando resolver uma coisa sozinha. Mas por que isso é uma boa técnica de programação com inteligência artificial, assim, usar o pato? Porque agora a IA entra nesse jogo. Eu uso esse mesmo princípio quando eu preciso programar como IA. Você pode usar o modelo que você quiser, o GPT que você quiser, a plataforma que você quiser como o seu novo patinho de borracha digital. Você explica o problema que você está tentando resolver e vai interagindo ali com o pato. Você conta o que você está fazendo, você conta o que você já testou, você conta o que está dando errado, o que está dando certo. E muitas vezes, na minha experiência, só o ato de escrever com clareza já me dá a resposta que eu estava buscando. Já me leva à solução. Só que a diferença agora é que o pato responde, né? Essa é uma vantagem gigante do que ficar simplesmente falando com um patinho de borracha que eu roubei do meu filho aqui para poder fazer esse vídeo. O pato agora, ele pode te ajudar a testar hipóteses, ele pode te ajudar a revisar uma lógica, ele pode até propor caminhos que você ainda não tinha considerado. O segredo por trás disso é muito simples assim. Para conversar com a inteligência artificial, você precisa organizar o seu pensamento, o seu raciocínio. Você precisa ali claramente descrever com precisão o que você quer, o que você tentou e o que você espera. E aí, nesse processo de estruturar o teu pensamento, é o que faz você evoluir como desenvolvedor. Não é
só mandar um me ajuda a resolver o problema aí, pato. Não é isso. É você assumir o problema e não terceirizar o problema. E é assim que você vira um desenvolvedor insubstituível. Resolver problemas diferentes, de diferentes formas, é como treinar um músculo. Sendo que aqui, cada explicação é um exercício mental. E quanto mais você pratica, mais forte, mais claro o seu pensamento se torna. E aí, melhor você fica como desenvolvedor. Tem mais um ponto que eu queria adicionar aqui que muita gente confunde. A IA, ela não é um oráculo. Ela não sabe toda a verdade. A IA, ela não vai te dar uma resposta mágica. O código que a IA gerar não vai ser mágico. E assim como um pato de borracha, né? Ela só consegue refletir o que você coloca para dentro. A resposta é limitada pelo que você perguntou, pelo que você falou, pela forma como o teu raciocínio foi estruturado. Se você... Desculpe. Se você não souber estruturar bem o problema, não tem como chegar em uma solução. Esse é o grande exercício aqui, o grande exercício de saber cada vez melhor raciocinar e estruturar bem os problemas. Se você organiza suas ideias, se você raciocina com clareza, aí sim a IA se torna uma extensão poderosa do seu pensamento. Mas lembra também que, assim como a gente brinca, né, que o pato nada, mas não é o melhor que nada, que ele voa, mas que não é o melhor que voa, que ele corre, mas não é o melhor que corre, a IA é igual. Ela faz tudo, mas ela não é especialista em nada. Mesmo os modelos voltados para a criação de código, eles respondem de tudo e não são especialistas em nada. Então, às vezes, a resposta do pato vai vir com uma confiança gigante. Mas você tem que saber que você está falando com o pato. E que aquela resposta precisa ser testada, precisa ser validada, precisa ser verificada antes disso efetivamente entrar no teu código e na tua produção. Não confie cegamente no que o pato diz, porque ele, no fim das contas, na melhor das hipóteses, é um espelho do seu próprio raciocínio. Minha dica, terminando aqui, é que você use muito o pato de borracha, use muito a IA como esse novo pato de borracha, porque ela vai te ouvir, ela vai reagir, ela vai te ajudar. Só toma cuidado que às vezes o pato vai tentar parecer inteligente demais e o verdadeiro debug não acontece na tela com as respostas que vierem. Ele acontece dentro da tua cabeça. A diferença entre um dev mediano e um dev excelente usando IA está justamente aí. Em quem aprendeu a pensar antes de pedir as respostas. Nesse vídeo é isso. Te vejo no próximo e aquele abraço.